A China vive um colapso silencioso no setor imobiliário, cidades inteiras construídas e nunca habitadas, apartamentos comprados como investimento, que nunca foram entregues, construtoras bilionárias, agora à beira da falência. O que realmente está acontecendo na China? E por que o mundo deveria se preocupar? Durante décadas, o setor imobiliário foi o coração pulsante da economia chinesa. Após as reformas econômicas de Deng Xiaoping nos anos 80, a China abriu seu mercado e promoveu uma rápida urbanização. De 1990 a 2020, mais de 500 milhões de pessoas migraram do campo para as cidades. O governo incentivou a construção em massa como motor de crescimento e geração de empregos. Terrenos públicos eram vendidos para incorporadoras que tomavam empréstimos fáceis com apoio estatal. Isso gerava receita para governos locais e alimentava um ciclo vicioso de construção, dívida e especulação. Construtoras como Evergrande, Sunac, Country Garden e outras se aproveitaram desse modelo. Elas vendiam imóveis na planta antes mesmo da fundação ser erguida. Milhões de chineses compravam apartamentos como investimento, muitas vezes adquirindo 2 ou 3 imóveis, mesmo sem intenção de morar ou alugar. O motivo? A valorização imobiliária era vista como garantida e o mercado de ações era considerado instável demais. Com poucas opções seguras de investimento e limites rígidos sobre transferências de dinheiro para o exterior, o setor imobiliário virou a poupança nacional da China. O resultado disso foi a criação de cidades fantasmas, como Ordos, na Mongólia Interior, ou Tianducheng, nos arredores de Hangzhou, com bairros inteiros praticamente desabitados, mas cheios de imóveis recém-construídos. Estima-se que haja mais de 65 milhões de apartamentos vazios no país. Até 2020, o setor de imóveis e construção representava quase 30% do PIB da China, quando somado ao impacto indireto em setores como aço, cimento, vidro, decoração e eletrodomésticos. Esse nível de dependência de um único setor, especialmente um tão alavancado, é considerado insustentável por economistas como Kenneth Rogoff e Carmen Reinhardt. Além disso, as dívidas acumuladas pelas incorporadoras ultrapassaram trilhões de dólares, sustentadas por um modelo que só funcionava enquanto os preços dos imóveis continuassem subindo e os compradores continuassem acreditando no sistema. Mas essa bolha inflada por décadas estava prestes a estourar. Em 2020, diante do crescimento descontrolado das dívidas no setor imobiliário, o governo chinês decidiu agir. Foi então que lançou as chamadas 3 linhas vermelhas, uma política que impunha limites estritos ao endividamento das incorporadoras, com base em 3 critérios. 1. Relação entre passivos e ativos inferior a 70%. 2. Dívida líquida abaixo de 100% do patrimônio líquido. 3. Geração de caixa suficiente para cobrir obrigações de curto prazo. Empresas que não cumprissem esses critérios seriam impedidas de contrair novos empréstimos. A intenção era frear o risco sistêmico crescente e conter o que já era uma bolha visível. Mas o efeito foi o oposto. A torneira do crédito foi fechada justamente quando as construtoras mais dependiam dela. Sem novos financiamentos, muitas não conseguiram terminar os projetos em andamento nem rolar suas dívidas existentes. A gigante Evergrande, que sozinha possuía mais de 300 bilhões de dólares em passivos, foi a primeira a colapsar. Em setembro de 2021, deixou de honrar pagamentos de títulos e fornecedores, gerando pânico no mercado. A empresa havia prometido mais de 1,4 milhão de imóveis inacabados em toda a China. Logo depois, Country Garden, antes considerada uma das incorporadoras mais estáveis do país, também entrou em colapso. Em 2023, falhou em pagamentos de dívidas e suspendeu centenas de projetos. Milhares de compradores se viram em uma situação desesperadora. Pagaram antecipadamente por apartamentos que jamais foram entregues. Esses cidadãos, que acreditaram no sonho chinês de prosperidade por meio da casa própria, ficaram presos em hipotecas de imóveis inexistentes. A frustração explodiu em forma de protestos silenciosos e boicotes. Em várias cidades, famílias pararam de pagar suas hipotecas, um movimento conhecido como mortgage boycott,
que se espalhou por mais de 300 projetos em mais de 100 cidades. Alguns manifestantes seguravam cartazes com frases como "sem entrega, sem pagamento". O regime chinês, conhecido por controlar a narrativa, agiu rapidamente. Censura nas redes sociais, reforço do policiamento e repressão discreta. Mas a confiança no setor e no próprio sistema havia sido abalada profundamente. A crise imobiliária logo deixou de ser um problema isolado das construtoras. Ela atingiu em cheio o sistema financeiro chinês, as finanças locais e a própria economia real. Milhares de bancos regionais que tinham forte exposição ao setor imobiliário começaram a mostrar sinais de instabilidade. Muitos haviam financiado incorporadoras ou oferecido hipotecas a compradores de imóveis que nunca seriam entregues. Em 2022, clientes de bancos em cidades como Henan e Anhui descobriram que não podiam mais sacar seu próprio dinheiro. A resposta do governo foi classificar os protestos como ameaças à segurança pública. Em alguns casos, os manifestantes foram violentamente reprimidos. Além disso, governos locais que dependem fortemente da venda de terrenos para arrecadação de receita, cerca de 40% de sua receita fiscal vinha dessa prática, viram sua principal fonte de financiamento secar. Com menos arrecadação e mais dívidas, cidades inteiras pararam projetos públicos, suspenderam salários de funcionários e reduziram serviços essenciais. Em algumas províncias, até professores e médicos relataram meses sem receber. Enquanto isso, o impacto psicológico tomava conta da sociedade. Os preços dos imóveis começaram a cair, afetando a principal forma de investimento das famílias chinesas. Estima-se que cerca de 70% da riqueza das famílias urbanas esteja ligada a imóveis. Com medo de perder valor patrimonial, os consumidores começaram a gastar menos, aumentar a poupança e adiar decisões importantes como casar, ter filhos ou empreender, acentuando ainda mais a desaceleração econômica. O governo central tentou reagir, reduziu juros hipotecários, aliviou algumas restrições de crédito e injetou liquidez no sistema bancário. Mas essas medidas, até agora, não conseguiram restaurar a confiança no setor. A crise se espalhou como um vírus, da construção civil para os bancos, das famílias para o comércio, das prefeituras para o governo central. A estrutura de crescimento da China, baseada em crédito fácil, urbanização forçada e especulação imobiliária, começava a ruir, e com ela, a imagem de uma China invencível no cenário global. Com a crise se espalhando e a insatisfação crescendo, o governo chinês respondeu da forma que sabe melhor, com censura, vigilância e repressão. Plataformas como o WeChat, Weibo e Douyin passaram a bloquear palavras-chave relacionadas à crise imobiliária, como Evergrande, apartamentos inacabados ou protestos. Vídeos mostrando obras paradas ou manifestantes exigindo reembolso foram rapidamente removidos. Cidadãos que organizaram protestos pacíficos ou se reuniram em frente a bancos e sedes de construtoras foram monitorados, detidos ou intimidados pelas autoridades. Em 2022, uma série de protestos em Zhengzhou, onde centenas de compradores de imóveis se recusaram a pagar hipotecas de apartamentos inacabados, virou um símbolo da crise. O movimento se espalhou por mais de 100 cidades, envolvendo milhares de mutuários. A resposta estatal? Silenciamento. A mídia oficial ignorou o caso. Ativistas foram perseguidos e o governo passou a usar tecnologia de reconhecimento facial para identificar e rastrear participantes. Além disso, Pequim passou a reforçar o discurso nacionalista. A culpa pela crise, segundo autoridades e veículos estatais, seria de forças externas tentando enfraquecer a China, uma retórica usada para desviar o foco da má gestão interna. O ambiente se tornou mais tenso. Professores, jornalistas e acadêmicos foram instruídos a não comentar a situação econômica e universidades receberam ordens para controlar qualquer debate sobre o colapso do setor imobiliário. O Partido Comunista, liderado por Xi Jinping, teme que a crise vá além da economia e se torne uma ameaça política. Afinal, por décadas, o contrato social implícito da China foi claro. O partido garante crescimento econômico e estabilidade.
Em troca, o povo abre mão de liberdade política. Mas agora, com a promessa de prosperidade desmoronando, o próprio alicerce do regime começa a ser questionado. A crise imobiliária da China não é apenas um problema de construtoras endividadas, é um sintoma profundo de um modelo econômico esgotado. Durante décadas, a China cresceu à base de investimentos em infraestrutura, crédito fácil e especulação imobiliária. Mas agora esse ciclo perdeu força. Milhões de imóveis estão vazios. A população está envelhecendo e começando a encolher. E a confiança dos consumidores está em queda livre. O setor que representava quase 1/3 do PIB virou uma âncora pesada. Em vez de gerar crescimento, agora ele puxa a economia para baixo, as autoridades tentam conter o estrago. Bancos estatais foram orientados a socorrer construtoras, cidades estão oferecendo subsídios para a compra de imóveis, e o Banco Central corta juros repetidamente para estimular o crédito. Mas esses esforços têm surtido pouco efeito. O problema é estrutural, não apenas conjuntural. A população chinesa agora tem menos apetite por imóveis, mais medo de perder o emprego e pouca confiança de que o governo dará conta da situação. E no cenário internacional, investidores estrangeiros estão fugindo. Fundos reduziram sua exposição à China. Agências de risco rebaixaram a nota de crédito de várias empresas chinesas. E países como Índia, Vietnã e México começam a atrair fábricas e investimentos que antes iam para a China. A China, que por décadas foi sinônimo de crescimento ininterrupto, agora enfrenta o maior teste de sua era moderna. E o mundo observa com cautela se o gigante asiático vai conseguir se reinventar. O que estamos vendo na China é mais do que uma crise no setor imobiliário, é o reflexo de um modelo de crescimento que chegou ao limite, baseado em dívida, especulação e silêncio. Milhões de pessoas confiaram no sistema e foram deixadas para trás. E quando um país com quase 1,5 bilhão de habitantes entra em crise, o impacto não fica dentro das suas fronteiras. Essa história ainda está longe do fim. A grande questão agora é: a China vai conseguir encontrar um novo caminho? Ou veremos um colosso cambaleando com consequências para o mundo inteiro? Se você quer acompanhar mais análises como essa, inscreva-se no canal Tabuleiro de Poder. Aqui a gente te mostra os bastidores da economia e da geopolítica mundial, com profundidade, clareza e sem enrolação. Até a próxima!